Você sabe qual país da América do Sul paga os melhores salários? Nesse vídeo eu vou te mostrar o salário mínimo de todos os países da América do Sul, vizinhos do Brasil. Eu também vou fazer uma comparação do salário desse país com o salário do Brasil. E eu já te adianto que você vai ficar muito surpreso com algumas coisas que você vai ver aqui. Tem país que paga em dólar, tem país que paga em euro. Eu também vou te mostrar o tempo que você precisa trabalhar para comprar um iPhone 16 em cada um desses países. E por fim, se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te dar um presente. Eu vou te mostrar uma baita oportunidade que você está perdendo por causa desses países. É uma baita oportunidade que está passando bem na sua frente nesse momento e você não está vendo. Mas fica tranquilo, porque eu não vou te vender nada. As informações vão ser todas de graça, beleza? Então vamos começar. Eu vou começar pelo nosso Brasilzão, porque depois que a gente tem os dados do nosso país, fica mais fácil da gente poder comparar com os outros países. No Brasil, hoje o salário mínimo é de R$ 1.412, o que é muito baixo. De acordo com a Diese, a cesta básica em São Paulo é de R$ 786,35, ou seja, 56% do salário é para uma cesta básica. Isso porque eu nem estou falando de contas, aluguel, etc. Até para uma pessoa solteira vivendo no Brasil, eu acho que esse salário é muito baixo, principalmente se for em São Paulo, onde o custo de vida é muito mais alto. Mas e você? Você consegue viver somente com o salário mínimo onde você mora? Coloca aqui nos comentários, se você puder pôr uma média, mais ou menos, de quanto você gasta ou quanto você acha que é o ideal, né, para poder viver bem aí onde você mora. Eu agradeço, vai ser legal para a gente poder compartilhar com todo mundo. Agora eu vou usar o iPhone 16, que é um produto que vende praticamente no mundo todo, para a gente poder fazer a comparação de qual que é o poder de compra do Brasil e nos outros países da América do Sul. Hoje o iPhone 16 ele custa R$ 7.799, ou seja, levaria 5 meses e meio para o brasileiro poder comprar um celular desse, só com salário mínimo. Isso economizando 100%, tá? Sem gastar R$ 1. O segundo país da lista, pessoal, ele é a Argentina. Lá eles usam o peso argentino como moeda e, de acordo com o site do governo argentino, o salário mínimo lá é de 271.571,22 pesos, o que em real equivale a 1.573,27. Ou seja, os hermanos eles ganham a mais do que o brasileiro no salário mínimo, na conversão direta, né? Vamos ver se isso daí no poder de compra vai fazer diferença realmente. Eu quero que você repare uma coisa nessa foto. O salário mínimo ele tem um reajuste mensal por conta da alta inflação no país. Eu já morei na Argentina por 7 meses e na cidade de Buenos Aires a vida era muito boa e barata. Porém, eu ganhava em real, não em peso. Se você troca o seu dinheiro na Western Union, o seu poder de compra ele aumenta. Na época que eu morei lá, quase 2 anos atrás, eu quase dobrava o meu poder de compra trocando dinheiro com eles. Hoje em dia essa diferença ela não é tão grande assim, né? Então se você for para lá, não adianta você esperar que você vai quase dobrar você vai sair do Brasil com R$ 1.000 e vai chegar lá com 2.000. Isso não vai acontecer mais. Na cotação atual, R$ 1 vale 172 pesos. Na Western Union vale 10% a mais, igual a 190,27. Sendo assim, ainda vale a pena você trocar dinheiro na Western Union. E para finalizar a parte da Argentina, vamos falar sobre o iPhone. Quanto que os hermanos pagam um iPhone 16 na Argentina? No site da Apple não aparece o preço do iPhone 16. Então eu fiz a busca no Mercado Livre, que é igual ao Mercado Livre do Brasil. Eles são muito fortes na Argentina. E eu achei o iPhone 16 lá por 1.879.995 pesos argentinos. Em reais, esse valor ele fica em torno de R$ 10.950. Ou seja, os irmãos eles pagam quase 30% a mais do que a gente no iPhone. É muito caro. E o argentino ele precisa trabalhar em torno de 7 meses com esse salário mínimo para poder comprar o aparelho. O terceiro país da lista é a Colômbia, que é tão conhecida por sua grande produção de coca, a sua grande biodiversidade, e é o segundo país mais populoso da América do Sul. A moeda deles é o peso colombiano e o salário mínimo lá, 1.300.000 pesos colombianos, podendo chegar até 1.462, por causa dos benefícios, de acordo com o site da Sigo, uma empresa de Bogotá. O salário mínimo na Colômbia ele equivale a R$ 1.715 no Brasil, na cotação atual, ou seja,
é 18% mais alto do que o salário do Brasil. E lá na Colômbia, o iPhone 16 ele custa 4.649.000 pesos colombianos no site do Mercado Livre, na loja oficial da Apple. E quanto tempo que o colombiano precisa trabalhar para ele poder comprar um iPhone desse aí? 3 meses e meio. Já é melhor do que no Brasil, hein? Se a gente converter esse valor do iPhone deles para o real, o iPhone deles sairia 6.135,43. Ou seja, é quase 30% mais barato do que a gente paga. Isso quer dizer que a Colômbia não só tem um salário mínimo maior do que o do Brasil, como o poder de compra da Colômbia também é. O quarto país da lista ele é o Equador, que por incrível que pareça, ele é o único país da América Latina que usa o dólar americano como moeda. Você sabia disso? O salário mínimo hoje no Equador ele é em torno de $400, né, de acordo com o site da Antopo, e deve aumentar para $460 no próximo ano. Isso equivale mais ou menos a 2.326 na cotação atual, né, se a gente fosse converter para real. É praticamente 65% maior do que o salário no Brasil, na conversão direta. Mas, como eu já disse antes, não adianta a gente ter um salário maior se o poder de compra ele não é equivalente, né? E é isso que a gente vai ver agora, fazendo a comparação do preço do iPhone lá no Equador, para saber se eles pagam mais barato ou mais caro do que a gente no Brasil. Outra vez eu entrei no site do Mercado Livre, eu não sei te dizer o porquê, mas na maioria dos sites da América Latina, a Apple não mostra preços. E ela direciona para algum outro lugar, para algum outro site. Então por isso eu estou usando o Mercado Livre como referência. Até porque a Apple, em alguns desses países que eu vou citar aqui, ela tem uma loja oficial dentro do Mercado Livre. Então, de acordo com o site do Mercado Livre, eu estou vendo aqui agora na loja da Movistar, né, o iPhone 16 ele custa $1.161. Ou seja, o equatoriano precisa trabalhar praticamente 3 meses para poder comprar um iPhone. Se a gente convertesse esse valor do iPhone para o real, seria em torno de 6.751 na cotação atual, praticamente 16% a menos do que a gente pagaria no Brasil, no mesmo aparelho. Porém, o brasileiro ele leva quase o dobro de tempo do equatoriano para poder comprar o mesmo aparelho. Então, assim, se a gente for comparar, o poder de compra do equatoriano ele é bem maior do que o do Brasil. Tá ficando feio pro Brasil, hein? O quinto país da lista ele é o Chile. Lá eles usam o peso chileno e, de acordo com o site do governo chileno, hoje o salário mínimo é de 500 mil pesos chilenos, o que equivale a mais ou menos 2.986,63 na cotação de hoje, o que é mais que o dobro do salário do Brasil. Além disso, o Chile tem o maior IDH da América Latina, na posição 44 do mundo, tá? Muito próximo ali de Portugal e alguns outros países, né? Por ser padrão América Latina, pessoal, isso aí é muito bom, tá? E quanto que custa o iPhone 16 no Chile? De acordo com o site da Apple, ele custa 949 mil pesos chilenos, o que equivale a 5.674,53 Eles pagam 37% a menos do que o brasileiro no iPhone. 37% a menos. Para parâmetro de comparação, pessoal, o chileno ele precisa só de 2 meses para poder comprar um iPhone do modelo novo. E eu ainda estou arredondando esse valor para cima, tá? Porque na verdade dá menos de 2 meses. Dá um mês e alguma coisinha. E eu arredondei para cima. Ou seja, o poder de compra do Chile ele é muito mais alto do que o do Brasil. Não é só o salário mínimo que é mais alto. Você sabia que o Chile estava tão à frente assim do Brasil nessas questões? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. O que você acha disso? E pessoal, antes da gente passar para o sexto país, né, se você gosta desse conteúdo sobre outros países, sobre morar fora, intercâmbio, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, né, para você poder receber mais vídeos sobre isso, né, sobre esse assunto e outros assuntos similares aqui que a gente coloca nesse canal. A ideia desse canal aqui é ajudar pessoas que querem morar fora do Brasil, querem fazer intercâmbio, mas às vezes não sabe por onde começar, né, não tem algum lugar confiável para poder ter informações. Então, é isso que eu queria passar para vocês aqui, né? E se você também puder curtir o vídeo para ajudar a gente, né? Você ajuda essa mensagem a chegar para mais pessoas. E compartilha com aquele seu amigo que está pensando em morar fora do Brasil, que sempre fala que quer sair do Brasil, mas ele nunca faz nada. Ele está precisando de um empurrãozinho. Então manda esse vídeo para ele também. Então vamos continuar. O sexto país da lista é a Bolívia, que tem o boliviano como moeda. Lá o salário mínimo é de 2.500 bolivianos. Se a gente converter isso para reais hoje, ficaria em torno aí de mais ou menos os 2.104. É praticamente 50% a mais do que o salário brasileiro. Mas vamos ver se o poder de compra deles é maior ou menor que o nosso.
Eu não achei o iPhone 16, pessoal, em um lugar onde eu poderia confiar no preço. Então eu fui no site da Tigo, que é uma loja inclusive que é indicada pela Apple, e eu peguei o iPhone 15 de 256 GB, que eu sei que já é um aparelho um pouquinho mais caro. Lá esse aparelho está saindo por 13.433. Isso equivale a mais ou menos 11 mil reais 305. E lembrando que esse é o iPhone 15, a versão antiga, mesmo sendo de 256 GB. E o boliviano precisaria trabalhar 4 meses e meio, mais ou menos, para poder comprar esse aparelho. Imagina se fosse para comprar o novo. Aqui, pessoal, na Bolívia, a gente tem um exemplo de um país que tem um salário muito mais alto do que o do Brasil, só que você vê que o poder de compra deles não acompanha, né, porque eles pagariam muito mais caro no iPhone. Isso mostra mais uma vez que, assim, você ter um salário muito mais alto, vocês falaram assim, eu estou procurando um país para morar. E só porque esse país tem um salário mínimo muito alto, não quer dizer que você vai conseguir comprar mais coisa com esse mesmo salário, né? Então, assim, é uma coisa que você tem que ficar atento. E o sétimo país, pessoal, é a Venezuela, né? Do famoso Nicolás Maduro, que de Maduro não tem nada. A moeda lá na Venezuela é o bolívar venezuelano. E o salário mínimo com os ingressos, né, fica em torno de mais ou menos 133,50 dólares, de acordo com um vídeo que eu encontrei de um venezuelano, né, no YouTube. Esses ingressos que eu citei, pessoal, eles são como se fossem uns benefícios, tá? Pelo que eu entendi, não é o dinheiro que o trabalhador ele ganha ali na mão, tá? Não é o salário dele, são benefícios. Por exemplo, vale alimentação e coisas do tipo. Se eu tiver errado ou entendi errado, se alguém quiser me corrigir, por favor, coloque nos comentários, tá? No vídeo o rapaz explica que já tem mais ou menos 2 anos que não tem aumento salarial na Venezuela, tá, pessoal? E ele fala que o salário na Venezuela é de 130 bolívares. Se a gente fizer isso na conversão direta, 130 bolívares daria R$16,34. R$16,34 por mês. O que é muito, muito, muito baixo. E aí no vídeo ele fala que o que aumentou foi os benefícios e não o salário. Mas se a gente pegar esse salário com os benefícios, né, que seria mais ou menos os 133 dólares na conversão direta, daria R$ 773,46 na cotação de hoje. Mesmo assim, ainda é um salário muito baixo. E aí, na hora que eu estava fazendo essa pesquisa, eu pensei assim, mas será que eu vou achar um iPhone 16 para comprar, né, lá na Venezuela? E eu achei. E é de chorar. Eu não achei no site da Apple, né? Isso já acho que era um pouco óbvio. Mas eu achei no Mercado Livre, na cotação em dólar. Provavelmente é alguém que traz dos Estados Unidos para vender. É o que eu acho, não tenho certeza. E eu achei isso aí por 900 dólares, né? O que seria de mais ou menos 5.757 em real. Se a gente passar isso aí para Bolívar, né, vocês vão ver que vai aparecer aí na tela, né, em Bolívar também, dá 45.886.000,70. Ou seja, se usarmos o salário mínimo da Venezuela, né, a pessoa precisaria de 352 meses para poder comprar um iPhone 16 lá na Venezuela. E é só 29 anos. É uma vida. Tá fazendo um baita trabalho bom lá o Nicolás Maduro. Tá de parabéns. O oitavo país da lista é Suriname. É um país que quase ninguém conhece, né? Eu mesmo já ouvi falar muito pouco sobre esse país, mas ele faz fronteira com o Brasil. A moeda de Suriname é o dólar de Suriname e o salário mínimo lá é de 4.160 dólares surinames. Né? Na conversão direta, isso aí daria por volta de R$681, o que é bem baixo. Sobre Suriname, pessoal, eu não consegui encontrar nenhum iPhone 16 ou nenhum outro iPhone que dava para confiar no preço, tá? Todos os lugares que eu achei assim, eu achei bem suspeito, não parecia nada confiável. Sendo assim, eu não vou colocar nada aqui para a gente poder comparar o preço de Suriname, tá? E vou passar para o próximo país. O nono país, pessoal, é a Guiana, que talvez você não saiba, mas é um país aqui na América do Sul que ele fala inglês. Lá o idioma oficial do país é o inglês. Lá a moeda é o dólar da Guiana, o salário mínimo lá é de 60.147, que em real, na conversão direta, dá mais ou menos aí R$1.670. Tá? E pessoal, na Guiana eu também não consegui achar um iPhone. Eu não encontrei iPhone lá na Guiana para vender. Nos sites eu tentei usar VPN e tudo, mas eu não consegui achar algum site para vender isso aí, nenhum tipo de loja. Uma curiosidade sobre a Guiana, pessoal, que a Guiana é o país que mais cresce no mundo hoje, né? Porque eles acabaram de descobrir petróleo lá no local. E aí eu vou dar uma dica para vocês, tá? Se você às vezes tem algum dinheiro sobrando, né? Talvez você devesse dar uma olhada nesse país ali, né?
fazendo fronteira com o Brasil, de repente tem alguma oportunidade de investimento no local, porque hoje lá ainda é um lugar muito pobre, mas é igual eu te falei, é o país que mais está crescendo, né? Eu já vi alguns comentários do pessoal falando que é a nova Dubai, né, que daqui a alguns anos vai estar muito grande, né? Então, de repente, né, é um lugar aí que talvez você possa abrir o olho, porque pode te reservar em um futuro muito bom. E provavelmente deve estar cheio de oportunidade lá para quem tem aí uma grana sobrando. O 10º país, pessoal, é o famoso Paraguai, né? Quem nunca ouviu falar do Paraguai, né? Nas moambas do Paraguai, né? Lá eles usam o Guarani como moeda, pessoal. É a moeda oficial do país, né? Mas lá no Paraguai você consegue tanto pagar com real, pagar com dólar nas áreas mais turísticas. Né? O salário mínimo no Paraguai, pessoal, é de 2.798.309 e na conversão direta isso equivale a mais ou menos 2.083,86 centavos, tá? Mais ou menos 49%, né, quase 50% a mais do que o salário brasileiro. E agora você está sentado, você vai chorar no preço desse iPhone que eu vou falar agora para vocês. Mas já senta aí porque o baque é grande. E pessoal, antes de eu mostrar o preço, curte o vídeo aí para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Hein? Porque a informação agora é quente. Então vamos lá, ó. Eu não achei o iPhone no site oficial da Apple, então eu fui no Mercado Livre, peguei um vendedor que é bem qualificado, né, que tem várias vendas, porque eu sei que esse tipo de vendedor acaba sendo de confiança, né? E olha esse preço que eu achei aqui. 4.500 guaranis, o que equivale exatamente a R$ 3.351. Pessoal, é muito barato. É praticamente metade de vários outros países que eu mostrei aqui, né, ou quando não é metade, é uma porcentagem muito menor. O Paraguai precisa trabalhar 1,6 meses, ou um mês e meio praticamente, para poder comprar um aparelho desse lá. E, pessoal, por que é tão barato as coisas no Paraguai, né? Lá a legislação paraguaia, pessoal, ela funciona de uma maneira diferente dos outros países em relação a impostos, né? Por isso que muitos produtos são mais baratos no Paraguai, por isso que tanta gente vai para o Paraguai para comprar coisa e depois revender em outros lugares. Depois eu posso fazer algum outro vídeo falando só sobre o Paraguai, explicando como que é a vida lá, né? Se vale a pena para o brasileiro morar lá também, né? Se você quiser ver um vídeo desse aqui sobre o Paraguai, deixa aqui embaixo nos comentários, né? Se tiver comentário aí, pessoal, que quiser esse tipo de informação, eu posso ir atrás. Beleza? O 11º país, pessoal, é o Peru, né, que usa o solês peruano. Eu não sei se eu estou pronunciando da maneira correta, tá? Porque o espanhol, em cada lugar, o pessoal pronuncia de um jeito. O salário mínimo lá é de 1.025, né, de acordo com o site do Country Economy, né, e que convertendo esse valor daria em torno de R$ 1.570 na cotação atual, que dá uns 11% aí de diferença do nosso salário, tá? Não é tanta coisa assim. Mas vamos ver o poder de compra dos peruanos, né? Para ver se é melhor que o nosso mesmo. Né? Pessoal, no Peru, o iPhone 16, né, na loja oficial da Apple, dentro do Mercado Livre, tá por 4.249 soles peruanos. Sendo assim, o peruano precisaria trabalhar 4 meses, né, para poder comprar um aparelho desse. Se a gente converter esse valor para real hoje, na cotação atual, esses 4.249 soles peruanos, eles sairiam aí por 6.509,76 centavos, né? Esse seria o valor do iPhone. Então eles pagam 16% a menos do que o brasileiro no iPhone. E pessoal, fala aí, vocês sabiam que a maioria desses países aí tem um poder de compra maior do que o do Brasil? E eu fazendo a pesquisa, confesso que eu fiquei um pouco chocado, tá? Porque quando eu olho essas moedas super inflacionadas, né, com valores de 1 milhão não sei quanto, salários de 500 mil, não sei, todos esses valores muito altos, né, na minha cabeça, esse pessoal, as moedas são moedas de baixo valor e o poder de compra do pessoal era baixo, né? Eu pensava que a maioria era assim, mas você vê que na pesquisa não é. Né? A maioria desses países, apesar das moedas serem mais desvalorizadas, eles têm um poder de compra maior do que o do Brasil. É um negócio bravo, hein? Na América do Sul, se você for ver, o Brasil está ficando bem para trás, aparentemente. E o 12º país é o Uruguai, né? Que usa o peso uruguaio como moeda. Né? Lá o salário mínimo, pessoal, é de 22.751, né, de acordo com o site do Country Economy. Em conversão direta, né, esse salário ele sai por 3.104,19, o que é praticamente 120% a mais do que o salário mínimo brasileiro, tá? E aí vamos ver no Uruguai quanto que sai esse iPhone aí, hein?
Lá no Uruguai, pessoal, o iPhone 16, né, no site do Mercado Livre, na loja oficial da Apple, ele está custando US$ 1.399, né? Ou, como vocês podem ver aí, 10 vezes de 6.127,62. Aí esse valor aí, por último, ele é na moeda deles, né? Que é no peso uruguaio. E aí tá falando que é sem juros, né? Mas eu calculei aqui, e se você comprasse esse iPhone aí em 10 vezes, como eles estão sugerindo, você pagaria aí mais ou menos uns US$ 40 de juros, né? Pode ser que tenha alguma taxa ou alguma coisa que não tá falando, mas tem o jurinho aí sim. Esses US$ 1.399, pessoal, se a gente fosse converter isso aí para real, daria em torno de 8.135 na conversão direta de hoje, né? Ou seja, o iPhone no Uruguai, ele é mais caro do que o iPhone no Brasil. Dá mais ou menos aí 5% de diferença, mas ainda assim é mais caro. E aí você vê que o salário mínimo no Uruguai, pessoal, é um salário muito alto, né? Se você for ver 120% a mais do que no Brasil, mas porém, isso não quer dizer que eles conseguem comprar às vezes tudo mais barato, né? Porque pode ser que o custo de vida também seja muito mais alto. E o 13º país, pessoal, que não é bem um país, tá? É a Guiana Francesa, né? Que ela não só usa o euro como moeda, como também tem o idioma oficial, o francês. E por que isso? Né? Porque lá é um território que pertence à França, né? A Guiana é um território ultramarino da França. É como se fosse uma província da França, é um pedaço da França em outro lugar. O salário mínimo lá, pessoal, de acordo com o site Que Visitar em França, é de 1.521 euros, 22, né? O que equivale na conversão direta a 9.217,67 centavos, né? São 6,6 vezes maior do que o salário mínimo no Brasil. Sobre o iPhone, pessoal, eu não encontrei um iPhone 16 na Guiana Francesa mesmo, né? Então eu peguei o site da Apple francês mesmo, até porque a moeda deles também é a mesma, né? É uma moeda com um bom poder de compra. Então aí vamos ver quanto que sai o iPhone lá. Ó, no site da Apple, pessoal, o iPhone sai por 969 euros. Ou seja, você precisaria de menos de um mês para poder comprar um iPhone se você mora na Guiana, né? Ficaria mais ou menos aí em torno de 16 a 20 dias. Estou falando isso por conta da questão de folga, não sei. Né? Mas dá mais ou menos isso, tá? 16 a 20 dias de trabalho. E se a gente converter esse celular na conversão direta, né, para o Brasil, daria em torno aí de 5.871,55. O que é um valor muito parecido com o valor do Chile, por exemplo. Mas aí, o que vocês acharam aí desses países, né? Tem algum país desse aí que vocês morariam? Pessoal, e agora vamos falar sobre as oportunidades, né? O presente que eu falei para vocês no começo do vídeo. Existem algumas oportunidades nesses países que eu passei aqui que talvez você não tenha percebido ainda, né? E são coisas que poderiam fazer uma grande diferença na sua vida, tá? Assim como boa parte dos brasileiros, talvez você deve estar todo dia pensando, pô, como que eu posso ganhar mais dinheiro? Como que eu posso me qualificar mais? Como que eu posso arrumar um trabalho melhor, né? Porque você quer ter uma vida melhor. Eu acho que isso é muito normal no Brasil, né? E talvez a resposta para essas perguntas elas estejam aqui no vídeo, né? Em todo esse conteúdo aí que eu passei para vocês. A maioria desses países que eu passei para vocês, pessoal, são países que fazem parte do Mercosul. São países onde você poderia morar, onde você poderia trabalhar, onde você poderia aprender o segundo idioma mais falado do mundo, que é o espanhol. E dessa maneira, você poderia aumentar muito o seu leque de oportunidades. Você já parou para pensar nisso? Eu conheço pessoas no Brasil que têm 4, 5 diplomas universitários pós-graduação, só que a pessoa ela não tem, às vezes, o level A2 ou B1 em um segundo idioma. E depois que você sair do Brasil a primeira vez, você vai ver que você ter um segundo idioma é muito mais valioso do que você ter um diploma. Eu não estou desmerecendo o seu diploma ou quem tem um diploma, tá? O que eu quero dizer é que você ter um segundo idioma, um terceiro idioma, te abre muito mais portas. Só que você só percebe isso quando você sai do Brasil. Porque no Brasil a maioria das pessoas não fala um segundo idioma de maneira fluente, nem intermediário, na verdade. A gente só percebe isso quando a gente sai do Brasil. O quanto isso faz falta. E é por isso que eu estou te dando esse toque agora, entendeu? Porque se você aprende um segundo idioma, um terceiro idioma, você fica na frente da maioria das pessoas aí no Brasil, sem precisar ficar fazendo um outro curso de graduação ou ter que ficar estudando mais 4 anos, entende? Se você domina essa habilidade de falar um outro idioma, você passa na frente de várias pessoas
fora o tanto de oportunidade que isso vai te abrir, seja na América do Sul, ou na Europa, no Brasil, vários lugares, né? Por quê? Porque a comunicação é soberana, pessoal. Você pode ter o diploma, você pode ter o que você quiser, mas se você não sabe se comunicar, você não consegue nem aplicar para a vaga. Agora, se você sabe se comunicar, as suas chances mudam, o jogo muda para você. Só que você só percebe isso quando você sai do Brasil. Você estando no Brasil, a gente não percebe isso. Sendo assim, eu aconselho que você comece a estudar aí por conta, né? Eu vou colocar aqui na tela o aplicativo que eu uso para estudar, né? Que é o aplicativo do Buzu ou Busu, não sei como é que se pronuncia, tá? Mas o aplicativo ele é muito bom e você consegue aprender aí uma porrada de idioma com eles. Se você quiser pagar também você pode, é muito barato. Além disso, eu também faço aula com professores particulares, né? E eu vou deixar um link no primeiro comentário fixado, onde você consegue ter uma aula grátis, né? Do idioma que você quiser aprender, lá no Preply. Aí depois vocês clicam lá para ver, é bem interessante. Mas assim, qual desses países seria interessante você poder morar de repente por um tempo aprender um segundo idioma? Eu morei na Argentina, gostei muito de morar na Argentina, mas eu não aconselho que você vá para lá por conta da situação atual do país, que não é muito boa, e também porque é muito difícil entender o que os argentinos falam, tá? O espanhol deles é um pouco complicado, então não é um lugar que eu aconselharia para você aprender. Sendo assim, eu acredito que a Colômbia, o Equador, o Chile, o Uruguai e o Peru sejam opções melhores, né, se você está pensando aí em aprender o idioma. E como você também vai poder trabalhar nesses países, e claro, pessoal, antes de vocês irem, pesquisem. Por mais que eu passei os dados aqui, algumas coisas para vocês, eu estou passando ainda são coisas superficiais, tá? Você tem que fazer a sua pesquisa para ver qual que vale mais a pena você ir. Converse com brasileiros que moram nesses lugares, você consegue achar isso aí nos grupos de Facebook, tá? E conversar com as pessoas para ver o que vale a pena mesmo. Mas eu aconselho que vocês vão para lá, para algum desses lugares, durante pelo menos um tempo, às vezes 6 meses, um ano, né, para você poder ficar fluente. Dá para ficar fluente nesse tempo se você estiver estudando e morando no lugar ao mesmo tempo, você consegue. Tá? Agora, se você só for para morar e não estudar, eu acho muito difícil, porque aí você aprende as coisas um pouco errado. Mas se juntar estudo e a convivência, o negócio acontece. Logo eu pretendo fazer mais conteúdo sobre esses países da América Latina, né, um conteúdo mais aprofundado em cada país, né, falando os benefícios, o que eu acho de cada um desses lugares. E se você tiver interesse nesse conteúdo, então deixa aqui nos comentários para mim saber qual país vocês têm mais interesse em saber sobre. E se você chegou até aqui no vídeo, né, eu agradeço aí de você ter ficado comigo. Curte esse vídeo para ajudar esse conteúdo a chegar para mais pessoas, né? Compartilha com alguém que você acha que vai se interessar por isso. E se inscreve no canal e ativa as notificações também para você poder receber os nossos próximos vídeos, né? E vou deixar com vocês aqui um vídeo, se você está pensando aí como fazer renda extra, né? Eu criei esse vídeo aqui, que vai aparecer aqui do lado para vocês, não sei se vai aparecer aqui ou aqui, mas vai aparecer um vídeo aí onde eu comento como fazer renda extra, né? Aonde você está hoje aí no Brasil. Beleza? Até mais, pessoal.